Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta que me foi enviada por uma moça de nome Thaís. Ela diz: Boa noite, doutor. Me explica o que é intimação para pagamento de custas. Tá aí uma pergunta diferente daquelas que eu normalmente costumo receber. A pergunta da Thaís é importante porque eu sempre costumo dizer o seguinte, que o processo é seu. É muito importante que aquela pessoa que esteja envolvida num processo judicial entenda, entenda aquilo que está envolvido, né? Os seus aspectos, as questões que são ali discutidas. É importante que você entenda, porque é o seu futuro que está ali, né? Se você é parte no processo, você ou vai ganhar ou vai perder e vai ter que pagar custas, vai ter que pagar honorários, enfim, você vai ter que pagar a condenação se você for condenado. E é importante que você entenda o que está envolvido ali para você poder conversar direito com o seu advogado, para você poder cobrar o seu advogado. Então, nesse aspecto, a pergunta aqui da Thaís é super importante. Ela viu lá, ela deve acompanhar o processo, né? Hoje todos podem acompanhar o processo, né? Os processos são eletrônicos e você pode acompanhar o processo do seu celular. Para isso, basta que você peça para o seu advogado o número do processo e uma senha de acesso, que ou o seu advogado vai te ajudar a obter, ou você vai até o fórum, no local ali na vara onde corre o seu processo, chegue no balcão, pergunte quem é o escrevente responsável pelo processo tal, leva o número, claro, e fala: olha, eu sou parte nesse processo, eu quero uma senha de acesso. Aí ele vai te dar uma senha de acesso e vai explicar como é que você faz para acessar o processo diretamente no seu celular. Muita gente reclama da lentidão da justiça, reclama de um montão de coisa, mas não acompanha o processo, não entende que é o seu nome que está ali. O advogado apenas te representa. É o seu nome que está ali, é o seu futuro que está em jogo, não o futuro do advogado. Então acompanhe. Olhe lá, você vai entrar um processo eletrônico, você não vai às vezes entender. Aí você faz que nem a Thaís, entre em contato comigo, entre em contato com o seu advogado, doutor, o que está acontecendo? Ou seja, você vai poder cobrar o seu advogado. Se você fizer isso, o seu processo vai correr muito mais rápido. Mas eu estou aqui fugindo do assunto, claro, né? Gente, ao contrário do que as pessoas pensam, a justiça não é gratuita, né? Nós somos um país, obviamente, de pessoas, na sua grande maioria, pessoas pobres, pessoas carentes. Então, na grande maioria das vezes, a justiça é até gratuita. Mas, regra geral, a justiça não é gratuita. Então, se você olhar a lei vai dizer, se você entrar com uma ação, você tem que recolher as custas, você tem que pagar as custas daquele processo, né? Normalmente é uma porcentagem do valor da causa, aí é uma outra informação que você também não sabe, mas doutor, valor da causa, o que que é isso? Olha, existe uma série de coisas, série de regras para explicar o que é valor da causa, mas normalmente, vamos dizer que você entra com uma ação de cobrança. Você tem um amigo lá que você emprestou um dinheiro para ele, não pagou, você emprestou 10 mil, você entra com uma ação cobrando 10 mil. O valor da causa vai ser esses 10 mil. Se você contratou um serviço de alguém lá, a pessoa ia fornecer alguma coisa por 5 mil, e você entra na justiça para cobrar esse contrato. O valor da causa vai ser o valor do contrato, os 5 mil. Se você está tendo um problema com um carro, você entra na justiça para discutir algum aspecto daquele negócio, o valor da causa vai ser o valor do carro. Então, o valor da causa é o valor econômico que é discutido naquele processo. Existe uma série de regras, tá? Não é tão simples assim. O seu advogado, garanto, vai saber o que fazer. Mas a causa, que nem eu falei assim, em cima do valor desse valor da causa se recolhem umas custas. Aí depende da justiça. Nós temos no Brasil a justiça estadual e a justiça federal. A justiça estadual, que é a justiça que a gente normalmente frequenta, né, para discutir divórcio, alimentos, pensão, cobrança, enfim, essas coisas todas, normalmente são na justiça estadual. Tem a justiça federal, quando você vai entrar com uma questão previdenciária, uma questão trabalhista, quando você vai processar a União, quando você vai processar um ente público, enfim, aí tem lá a justiça federal. Aí existe uma lei federal sobre custas.
Mas na justiça estadual, que é a maioria dos processos, também cada estado tem uma lei. Normalmente você paga, por qualquer processo, uma porcentagem do valor da causa. 1%, 2%, depende do estado, depende de uma série de questões. Existe, como eu disse, uma lei. Você pode até entrar aí no Google e coloca lá Lei de Custas de São Paulo, Lei de Custas do Rio de Janeiro, Lei de Custas da Bahia. Aí você vai ler lá que vai ter uma tabela de custas que você tem que recolher quando você entra com uma ação. Então, a justiça, como eu disse, não é gratuita. Quando você entra com um processo, você tem que pagar. Primeiro, você tem que pagar essas custas, que normalmente é uma porcentagem do valor da causa. E você tem que pagar as despesas. Por exemplo, o juiz vai ter que mandar um oficial de justiça procurar o réu para informar que você está processando ele. E isso não é gratuito, você tem que pagar por essa diligência do oficial de justiça. Também tem uma tabela, tá, gente? Cada estado, cada justiça estadual ou federal tem uma tabela. Então, você tem que acessar essa tabela e recolher ali aqueles custos. Se você quer recorrer, você pensa que recorrer é gratuito? Não. Se você quer entrar com recurso, você tem que pagar as custas, você tem que pagar despesas, enfim. Agora, enfim, isso que são custas. Então, a justiça, como eu disse, não é gratuita e você tem que recolher as custas e as despesas que aquele processo vai gerar, uma perícia, a diligência de oficial, enfim. Então, o Thaís, se você não é beneficiária da justiça gratuita, isso, aliás, é uma outra questão. Vamos dizer que você não possa pagar. Não, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar essas custas. Pô, eu tenho lá uma casa que vale 200 mil, vou pagar 1% disso lá na justiça, sabe? Eu tô frito, eu não tenho esse dinheiro. Então, se você não pode pagar pelas custas e despesas do processo, você pede a justiça gratuita. Então, normalmente a parte interessada, ela faz uma declaração, né, chamada declaração de pobreza, onde ela declara que ela não tem condições de assumir ali as despesas e as custas daquele processo. O juiz analisa, vai depender do caso, o juiz analisa se ele acha que você está dizendo a verdade ou não, se você tem de fato a condição ou não. Vocês sabem que nós brasileiros temos uma fama meio ruim, né? Então, assim, o brasileiro gosta de levantar vantagem em tudo. Eu já vi médicos, eu já vi gente rica, gente poderosa pedindo a justiça gratuita. Sempre querendo levar vantagem, né? Sempre querendo não pagar. Já vi muita gente. Já foi mais fácil, viu? Hoje em dia está mais difícil. Os juízes estão mais rigorosos. Então a pessoa entra lá, por exemplo, discutindo o carro novo dele lá. Ah, olha, meu carro novo veio com defeito, carro de 200 mil, e o cara vai e pede a justiça gratuita. Uma pouca vergonha. No passado, às vezes o juiz nem via, deixava passar. Hoje não, os juízes estão mais rigorosos. Então você faz essa declaração de pobreza e o juiz vai analisar se aquilo é compatível ali com as circunstâncias de fato ali. Se ele entender que é compatível, que você parece ser uma pessoa pobre, e isso varia de estado para estado, de juiz para juiz, se ele entender que você está dizendo a verdade, que você não pode, ele vai deferir a justiça gratuita. Então você, Thaís, não seria intimada. Você não teria que pagar nem custas nem despesas. O Estado ia se responsabilizar por tudo, porque o juiz te concedeu o benefício da justiça gratuita. Então, o seu advogado, você, né, você através do seu advogado, não ia ter que pagar absolutamente nada e a justiça estaria ali à sua disposição até o final. Muito bem, se o juiz indeferir o pedido, né, você pede, o juiz indefere, aí, se você não recolher as custas, o processo vai ser extinto, ou seja, vai ser negado acesso de você. Você vai ter o seu pedido de acesso à justiça negado, melhor dizendo, né? Então o processo vai ser extinto porque você não recolheu as custas e as despesas do processo. Então aqui, olha, Thaís, você está sendo intimada a recolher as custas. Isso porque ou você pediu os benefícios da justiça gratuita e foi negado, então agora você ou recolhe ou o processo vai ser extinto, ou porque houve alguma alteração.
Às vezes, né, o advogado erra nos cálculos, ele recolhe lá as custas, mas erra nos cálculos e então tem que fazer um pagamento complementar. Ou às vezes o juiz alterou o valor da causa, né? Uma coisa que os advogados fazem, que ninguém nos ouça, né? As pessoas não costumam ver o vídeo até o final mesmo, que ninguém nos ouça. Às vezes os advogados jogam os valores da causa bem pequenininho, sabe? Então, assim, o cara está discutindo um problema lá num carro de 120 mil, ele coloca como valor da causa R$ 2.000, tentando, claro, dar uma desperta. Essa é a fama dos brasileiros. Aí o juiz recebe e fala: opa, doutor, doutor, o senhor está discutindo o carro aqui de 120 mil e colocou o valor da causa de 2.000, doutor? Faça-me um favor, né? Aí o juiz altera o valor da causa e manda intimar a parte para recolher as custas, recolher a diferença. Então, Thaís, é provavelmente alguma coisa dessa natureza que está acontecendo aí com você. Então, assim, quando o juiz intima ao pagamento das custas, ou você paga ou o processo vai ser extinto. Agora, pode acontecer também, não sei se é o seu caso, que ao final do processo, aquele que perde o processo tem que indenizar o ganhador. Então, eu emprestei dinheiro para uma pessoa, a pessoa não pagou, eu tive que ir lá na justiça. Ganhei, o juiz disse que eu tinha razão, condenou a outra pessoa a me pagar. Além dela me pagar o que ela me deve, né? Eu prestei 5 mil, ela não pagou. Além dela ter que me pagar os 5 mil com juros e correção monetária, ela vai ter que me pagar aquilo que eu gastei na justiça. Porque para ir na justiça eu vou ter que pagar, né? Eu vou ter que recolher custas e despesas. Então o que vai acontecer? Se eu ganhar, o perdedor vai ter que me indenizar, vai ter que me devolver aqueles valores. Interessante, né? Tá vendo? São um montão de aspectos que às vezes você desconhece. Então é importante conhecer, né? Eu sempre costumo registrar que é mais difícil enganar, é mais difícil ludibriar quem conhece os seus direitos. Então, conheça os seus direitos. Tem um processo na justiça, vai processar alguém, conheça os seus direitos, conheça o que está acontecendo, procure conhecer como a justiça funciona. Vai ficar muito mais difícil para o teu advogado te enganar, vai ficar muito mais difícil para o outro advogado te enganar, para terceiros te enganar. Então, aprenda, né? Estude como que funciona, os termos, enfim, tudo que envolve um processo na justiça. Tá bom? Eu espero ter te respondido, tá? E se ficou você e todos aí que estão aí me assistindo, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou oportunamente responder. Quero aproveitar a oportunidade, claro, como não podia deixar de ser diferente, para pedir, né, o seu apoio e o apoio de todos que estão me assistindo ao meu canal. Faça isso se inscrevendo no canal, deixando o seu like que vai ajudar aqui na divulgação do meu vídeo e compartilhando este vídeo com amigos e familiares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.